Otílio, boa tarde, bem-vindo ao Jornal Centro-Sul. Boa tarde, Erivan, boa tarde a todos os nossos amigos telespectadores da TV Centro-Sul. Uma alegria, satisfação. Faltei aqui na última semana, mas estou de volta. Tinha um compromisso familiar. Vamos lá. Bom, Otílio, nós que já tivemos aí, felizmente, graças a Deus, a graça também de viver algumas décadas, né? A gente, principalmente ali nos anos 80, anos 90, era sempre assunto entre nós aquilo que se passava, por exemplo, no programa do Jô, no Viva o Gordo, e outros programas que foram apresentados pelo Jô Soares, um intelectual, um produtor, apresentador, escritor, humorista, alguém que marca a história da sociedade brasileira, Otílio. Para você, como é que foi receber também a informação sobre a morte de Jô Soares? Bom, Erivan, eu confesso a você que eu, assistindo e lendo algumas matérias que foram feitas por ocasião do falecimento do Jô, bom, em primeiro lugar, a gente recebe com tristeza, né? Todos nós gostamos da vida e a gente quer prolongar essa vida o máximo possível. Agora, eu acho muito importante a gente apenas não ver passivamente, né, esse exemplo do Jô. E assim, é mais uma notícia, é mais um artista que nos deixa. Eu acho que a gente poderia fazer algumas reflexões. O Jô, ele nos deixou um grande legado, né? Em primeiro lugar, a admiração, né, pela inteligência, pela capacidade dele, né, de ser uma pessoa, um artista multifacetado, né? Ele cultivou diversas habilidades. Então, eu acho que a primeira questão que me traz aqui à mente, né, é a gente pensar um pouquinho como, às vezes, a gente se sente tão pequeno diante de pessoas tão grandiosas, né? A gente começa a pensar assim, o que eu faço, o que eu tenho feito da minha vida, né? Será que nós estamos vivendo uma vida dignamente, como propunham os gregos, né? A questão da eudaimonia, que é buscar a felicidade, o senso de propósito, de realização, né? E aí quando você vê assim um artista como o Jô, que deu exemplos, ele não fez pouca coisa, ele deixa um legado enorme para o Brasil em termos de uma produção cultural, dos livros que ele escreveu, das peças que ele produziu. Ele foi diretor de teatro, ele foi ator, ele foi humorista, ele foi apresentador. Quer dizer, eu assisto de vez em quando, esses dias mesmo, alguns dias antes da morte dele, eu estava assistindo no YouTube, que é uma maravilha dos tempos atuais, a gente poder rever tudo isso. Eu estava assistindo uma entrevista dele com Dorival Caymmi, que é uma obra-prima, entendeu? Então, assim, a inteligência, uma pessoa que dedicou a produzir, a contribuir para a melhoria da nossa vida, para tornar a nossa vida mais leve, com mais leveza. Então, eu diria assim que, é claro que a gente sente a morte, mas essa é a vida, todos nós vamos passar por isso, né? A gente nasce, cresce, se desenvolve, depois vai morrer. É o ciclo natural da vida. Mas a gente fica com bastante tristeza. Eu fiquei realmente comovido, emocionado, né, com esse exemplo do Jô, né? Otílio, então, para inclusive acolher uma sugestão, né? Pegando o exemplo da vida de Jô Soares, nós podemos fazer uma pergunta para continuar aprofundando o que você acaba de explicitar. O exemplo de vida de Jô Soares, segundo também as questões aí da filosofia. Você gosta muito da filosofia, então vamos por esse viés aí também. É o homem que faz as circunstâncias ou são as circunstâncias que fazem o homem? E se Jô Soares tivesse nascido em outro tempo, né, ou em outro lugar, ele teria sido o Jô Soares que foi, que todos nós conhecemos e com quem aprendemos muito e rimos bastante também, né? Então, as circunstâncias fazem o homem ou o homem faz as circunstâncias, aí para pegar aí o gancho da filosofia? Bom, Erivan, essa é uma questão profunda que a filosofia tem se debatido com ela. Grandes mentes têm refletido, têm pensado, têm apresentado algumas respostas, né? Mas eu confesso a você, pelo pouco que eu sei, que eu li, que eu penso, nós não temos uma resposta absoluta para isso, né?
É claro que o que é interessante, e aí é o que nós estamos fazendo aqui nesse momento, o interessante é a indagação, é a reflexão, é você estar pensando. Mas sim, olha, muitos pensadores importantes mesmo já se debateram sobre esse tema. Por exemplo, os grandes heróis da humanidade, né, que escreveram seus nomes na história, né, como, por exemplo, Napoleão, Alexandre o Grande, né, e grandes estadistas como Churchill, né, e George Washington, e todos os grandes líderes, Mahatma Gandhi. Quer dizer, essa é uma questão. Se esses líderes, se essas pessoas que foram gênios, né, mas não apenas foram inteligentes, mas também se destacaram pelo esforço, né? Se essas pessoas tivessem nascido em uma outra conjuntura, eles teriam sido o que foi? Aí você faz essa pergunta, né? A gente pensa assim, olha, aí eu vou utilizar aqui uma resposta que eu aprendi com um grande pensador, foi o Nicolau Maquiavel. Ele escreveu um livrinho em 1532, e ainda hoje esse livro é utilizado e é pensado e ele instiga. Ele dizia o seguinte, que da nossa vida, 50% do que nós fazemos é resultado da que ele chamava de fortuna, né? Que é o quê? É o acaso. Nós não escolhemos o lugar onde nós nascemos, nós não escolhemos a família, nós não escolhemos o país, nós não escolhemos a cultura, nós não escolhemos o tempo histórico, né? Quer dizer, então metade da nossa vida é fruto do que ele chamava fortuna, que é a sorte, o acaso, né? E as outros 50%, ele dizia que depende da virtude. O que é virtude? É o nosso esforço, é a nossa competência, é a nossa capacidade. Então, quando você pega assim, uma pessoa como Jô Soares, claro, ele nasceu numa conjuntura histórica, num país do terceiro mundo, Brasil, América Latina, ele começou a trabalhar na década de 50, 60, naquele momento uma série de circunstâncias históricas, políticas, sociais, econômicas, culturais, contribuíram decisivamente para ele ser o que ele é, o que ele foi, né? Porém, muitas outras pessoas também tiveram as mesmas condições e talvez muitos tiveram condições muito melhores do que as que ele encontrou, e não tiveram o mesmo resultado. Então eu fico assim admirado pela inteligência do Jô, pela capacidade dele. Ele continuou produtivo durante toda a vida. Tem uma peça dele que ele escreveu, que ele ajudou na direção, que vai estrear ainda aqui em São Paulo no próximo mês de outubro. Ou seja, uma pessoa que tinha 84 anos e continuava produtivo. Eu lembro que uma vez fizeram uma pergunta para ele numa entrevista, ele sendo entrevistado, né, se ele tinha medo da morte. E ele falava justamente isso, olha, não tenho medo da morte, eu tenho medo de ficar improdutivo, eu tenho medo, porque, olha, para mim é um exemplo inspirador. Eu me sinto insignificante, assim, um grão de areia frente ao Jô, mas eu me sinto inspirado, né? Eu me sinto assim, motivado. Ele nos deixa assim, um exemplo de inspiração, um legado, e eu acho que isso que é interessante para a gente pensar e refletir durante esses dias aí diante desse evento, né? Que é triste, a gente fica triste, né? Como é bom rever, de vez em quando, eu digo o seguinte, o humor eu coloco como uma das, vamos dizer assim, das 10 práticas para você ter uma vida feliz, uma vida saudável, a gente levar as coisas com alegria, rir, né? Rir até mesmo das adversidades, das dificuldades, como propunha o Friedrich Nietzsche. A gente tem que rir mais. E o Jô, ele contribuiu para a gente, e hoje a gente vive uma época fantástica, que felizmente a gente tem acesso aos programas que ele gravou 20 anos, 30 anos atrás, como você se referiu, o Viva o Gordo, né, com inteligência e leveza, e tornando a vida da gente a insustentável leveza do ser. Fantástico, viu? É isso.